Vamos fazer um prospecto já com o resumo dos prefeitos eleitos, professor Ariel e professor Sidney, que hoje me acompanham aqui nessa noite da apuração do segundo turno das eleições municipais pelo Brasil. Daqui a pouquinho tem culto online com o apóstolo Estevão Hernandes, aqui pela Rede Gospel de televisão, pela Rádio Gospel FM e por todas as nossas mídias sociais. Então não sai daqui. Vamos lá então. São Paulo, as urnas já estão praticamente todas totalizadas. Ricardo Nunes é o prefeito reeleito com 59,35%. É uma diferença de 19,30%. Guilherme Boulos ficou em segundo com 40,65%. A gente já falou dos brancos e nulos, que foram recordes ainda maiores do que o número da pandemia. Em Guarulhos, o prefeito eleito é Lucas Sanches, do PL, com 58,59%. Eloy Pietá, do Solidariedade, que tinha uma caminhada com o PT, ficou com 41,41%. Vamos para outra cidade de prefeito eleito, é Diadema. Taka Yamauchi, do MDB, é o prefeito de Diadema com 52,59%. O prefeito Felipe não conseguiu a reeleição, ficou com 47,41% dos votos válidos. E a gente vê aqui que na pesquisa dava um apontamento de 10% de diferença e não foi tanto assim, né? Foi menos a diferença das pesquisas eleitorais. Vamos para outra cidade, São Bernardo do Campo. O prefeito eleito é Marcelo Lima, com 55,74% dos votos válidos. Alex Manente ficou com 44,26%. Outra cidade com o prefeito eleito, e ali a gente teve ainda até o atentado contra o prefeito Aprígio, ele não conseguiu a reeleição, ficou com 33,73% dos votos, e o prefeito eleito foi o engenheiro Daniel, com 66,27%, ele que é do União. Barueri, uma cidade importante aqui em São Paulo, elegeu Beto Piteri com 56,62%, derrotado Gil Arantes com 43,38%. Em Mauá, o prefeito é Marcelo Oliveira, 54,05% dos votos, e Átila, do União, ficou com 45,95%. A próxima cidade, a gente vai para São José dos Campos, o prefeito eleito é Anderson, do PSD, com 58,26%. Eduardo Curi ficou com 41,74%. Ribeirão Preto, Ricardo Silva é o prefeito eleito, com 50,13%. E Marco Aurélio, com 49,87%, não foi eleito. Em São José do Rio Preto, o coronel Fábio Cândido, do PL, ganhou com 59,97%, uma vitória expressiva, porque Itamar ficou com 40,03% na vice. Gustavo Martinelli é o prefeito de Jundiaí, com 58,87%. Parimoski ficou com 41,13%. E agora eu quero que o professor Ariel e o professor Sidney brevemente resumam para mim, que a gente viu ali que o Gustavo Martinelli ele foi eleito com 58,87%, mas está anulado sob júdice. Quando acontece isso, como que se procede? O tribunal vai decidir se vai manter essa anulação dos votos ou não. E aí existe a possibilidade de uma nova eleição diante da anulação aí dessa votação do prefeito eleito. Então vai depender do Tribunal Regional Eleitoral decidir se mantém essa anulação ou se vai validar a candidatura. Vai depender então da quitação eleitoral. Ele tem pendências na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai avaliar se é possível superar essas pendências ou se essas pendências não são superáveis, e aí vai decidir se vai ocorrer ou não uma nova eleição. Professor Sidney, quando aconteceu isso, o que é mais razoável de se prever? O mais razoável, se há dúvidas e dúvidas razoáveis sobre a questão da ficha limpa, ou que o candidato tem algum problema sério com a Justiça Eleitoral, é que ele não saia candidato, não é? Porque imagine a frustração do eleitor, né, ao votar num candidato que ganha as eleições, mas não vai assumir porque tem problemas judiciais. Isso, por exemplo, não aconteceria nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma legislação
muito clara, né, sobre esse fato. Isso, de alguma forma, Karen, explica um pouco a alta abstenção, né, porque muita gente deixou de votar. Esse é um fato que, de alguma forma, né, mostra uma frustração, né, do eleitor diante de um cenário de incerteza, para usar uma linguagem do futebol, uma eleição que vai ser resolvida no tapetão. Fora o dispêndio de recursos, porque os recursos são dos fundos e são recursos públicos para as campanhas. Então, você utiliza todo um recurso, elege, além dessa frustração do eleitor, você tem o dinheiro que foi gasto e poderia ser melhor empregado em outras coisas. Então, vamos continuar. Santos, o prefeito eleito é Rogério Santos, com 53,37%. Rosana Vale, do PL, ficou com 46,63%. Agora a gente vai para as principais capitais, os resultados também já finalizados das urnas. Belo Horizonte, Fuad Noman é o prefeito com 53,73%, 46,27%, Bruno Engler. Outra capital, Curitiba, Eduardo Pimentel, com 57,64%, é o prefeito eleito, e Cristina Graem ficou com 42,36%. Sebastião Melo, do MDB, em Porto Alegre, é o prefeito eleito com 61,53% dos votos válidos. Maria do Rosário perdeu, e perdeu feio, ela que é do PT, com 38,47% em Porto Alegre. Fortaleza, no Ceará, elegeu Evandro Leitão, do PT, com 50,38% dos votos, e André Fernandes, do PL, ficou com 49,62%, uma diferença mínima de meio ponto percentual entre o Evandro e o André Fernandes, mas o prefeito eleito é Evandro Leitão, do PT. Outra cidade é João Pessoa, na Paraíba. Cícero Lucena é o prefeito eleito com 63,91% dos votos válidos, e Marcelo Queiroga ficou com 36,09%. Natal, no Rio Grande do Norte, o prefeito eleito é Paulinho Freire, do União, com 55,34%. E Natália Bonavides, do PT, ficou com 44,63%. Aracaju, no Sergipe, Emília Correa é a prefeita eleita pelo PL, com 57,46%. Luiz Roberto, do PDT, ficou com 42,54% dos votos válidos. Em Manaus, no Amazonas, David Almeida, do Avante, é o prefeito eleito com 54,59% dos votos válidos. E o capitão Alberto Neto, do PL, ficou com 45,41%. A gente tem visto aqui, professor Ariel e professor Sidney, uma vitória realmente da democracia nessas eleições municipais, mas principalmente da direita no país avançando, se reelegendo, se elegendo pela primeira vez, e uma derrota esmagadora da esquerda. Podemos resumir assim, que a população brasileira, de um modo geral, está mais conservadora? Acho que a esquerda ela já perdeu no primeiro turno, majoritariamente. E em alguns lugares ela foi para o segundo turno, na maioria aí acabou perdendo. E há lugares até que surpreendeu a própria esquerda, como na região Nordeste, como na região aqui do Grande ABC, de Diadema, como o professor já tinha dito, um berço do próprio PT, e que acabou o Felipe perdendo também. Então a esquerda teve essas derrotas, mas nós vimos aí que o centro-direita, ele ganhou do PL na grande maioria dos locais onde concorreu. Então o PL também teve muitas derrotas, o PL do Bolsonaro, nesse segundo turno, em várias das cidades que foram apresentadas. E o centro é que ficou à frente, quer dizer, a população brasileira está dando um recado, ela não quer nem um extremo nem outro. Não quer nem esquerda, nem a extrema-direita. Ela quer uma direita, mas mais a direita de centro. E isso tem a ver com o que nós já tratamos hoje. Questão das emendas do Congresso Nacional, que vão muitos recursos a partir aí daqueles partidos que têm uma representação maior no Parlamento Federal. Isso acontece com o PSD, acontece com o MDB. Então, são os partidos aí com maior representatividade, que mais mostraram força aí nas eleições. Novos partidos, como o próprio Novo do Zema,
não se deram bem, né? Os poucos lugares que estavam aí no segundo turno também não se elegeram. Então, nós vimos aí também, em parte, a manutenção dos setores mais tradicionais da política, principalmente nas reeleições, principalmente com o apoio daqueles que já eram prefeitos e também com essa questão da força desses partidos com maior representação já no Congresso Nacional, que possuem mais fundo partidário para fazer campanha e que controlam as emendas do orçamento federal. Em Manaus, o prefeito eleito é David Almeida, com 54,59%. O capitão Alberto Neto ficou com 45,41%. Outra cidade importante que vamos ver a apuração agora é em Belém. Igor é o prefeito eleito do MDB com 56,36% e o delegado Éder Mauro ficou com 43,64%. A próxima cidade é Porto Velho. O prefeito é Léo, com 56,18% e Mariana Carvalho, com 43,82%. Vamos para Palmas agora. Eduardo Siqueira é o prefeito eleito com 53,03%, ele é do POD. E Janade Valcari, do PL, ficou com 46,97%. Para Goiânia, o prefeito eleito é Mabel, do União, com 55,53%. Fred Rodrigues ficou com 44,47%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Adriane Lopes é a prefeita eleita do PP com 51,45% e Rose Modesto, do União, ficou em 48,55%. É a única cidade onde duas mulheres estavam disputando o segundo turno das eleições municipais. E Cuiabá, no Mato Grosso, o prefeito eleito é Abílio, do PL, com 53,80% dos votos válidos e Lúdio, do PT, ficou com 46,20%.